Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estamos ao vivo na nossa primeira live da página do nosso ministério. Estou experimentando esse negócio de live. Nós temos um projeto de Deus e estamos tentando, né? Vamos ver se a gente se encaixa, vamos ver se a gente se adequa aí, vamos ver se funciona esse negócio. Nós temos acompanhado aí no nosso país uma situação muito alarmante, né? Uma situação muito grave em relação aos acontecimentos dessa pandemia, essa doença, né, que tem tomado conta e amedrontado a nossa nação. De certa forma, nós sabemos que é uma coisa muito séria, é um assunto que nós devemos tratar com muito cuidado, né? É algo que tem preocupado muito a gente como evangélico, como servo de Deus. Temos orado, temos trabalhado em prol, né, da nossa nação. E a gente, como povo de Deus, a única forma com a qual nós podemos guerrear contra esse inimigo invisível é com oração e jejum, né? E é isso que o nosso ministério tem feito. Tanto eu, quanto o nosso amigo, pastor Wanderson de Paulo, que também está conosco no mesmo propósito, nossas esposas, nossa família tem lutado, né? E dentro de toda essa situação, o Senhor tem colocado, a gente não tem parado, temos ainda ministrado os nossos cultos de forma segura, equilibrada, né? Temos levado a mensagem às pessoas, ministrando, discipulando e de casa em casa, né? Orientado dentro da palavra, tudo com toda a segurança, prevenção, mas acima de tudo não deixando, não omitindo o nosso papel, a nossa responsabilidade como servos de Deus, né? E gostaríamos de, nessa noite, compartilhar um pedaço de uma palavra que o Senhor nos deu, né, em um dos nossos cultos hoje. Hoje nós tivemos um culto aqui na minha casa, né? Cultuamos ao Senhor, ceamos ao Senhor. Hoje foi um culto de Santa Ceia, onde nós pudemos trazer à memória, né, o acontecimento, né, da Via Crucis, né, o mártir de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E ceamos a Cristo em comunhão com toda a igreja. E o Senhor nos trouxe uma mensagem muito interessante, né? O Senhor colocou no nosso coração nessa noite uma mensagem bem bacana, bem estimulante para nós que somos cristãos. Nós estamos vivendo um tempo em que, devido a uma circunstância, como eu posso ficar claro para você, uma circunstância a qual nós não procuramos, um acontecimento, né, uma tragédia mundial, e de repente são estabelecidos limites para que nós, como cidadãos, não entremos, não sejamos influenciados ou impactados com essa tragédia, né, por esse acontecimento mundial. E nós, como povo de Deus, como cristãos, temos obedecido essa regra, temos mantido, né, esse padrão de, entre aspas, isolamento social, né, porque nós nos isolamos, mas não deixamos de ministrar a palavra. Nós nos isolamos com consciência, mas não omitimos a pregação do Evangelho. Não estou aqui para querer combater aquelas pessoas que não pregam ou que fecharam as portas, não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu entendo muito bem e respeito também o posicionamento dessas pessoas. Acredito que também estejam agindo corretamente devido à mobilização de público em suas denominações religiosas, em suas igrejas.
e óbvio, uma aglomeração muito grande, de muita gente, provavelmente viria a acarretar uma situação muito mais grave. Mas hoje o Senhor nos trouxe uma mensagem muito edificante, uma mensagem que nos dá um novo ânimo, um renovo, nos traz um despertar muito fantástico, porque nós estamos vivendo um tempo maravilhoso para semear. Parece que a terra está ruim, a terra está infértil, parece. Mas nós estamos vivendo um momento em que o povo está muito sensível à voz de Deus. O povo está muito sensível ao acontecimento em geral, ao acontecimento global, e está muito mais receptivo àquilo que Deus nos mandou fazer, gerar filhos espirituais na fé. Ah, evangelista Rodrigo, como que é isso? Gerar filhos espirituais na fé. Eu já quero deixar para você esse parágrafo para que você registre aí nos seus rascunhos. É preciso que nós, como homens e mulheres de Deus, como servos de Deus, aprendamos a gerar filhos na fé, para cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. E qual é o propósito de Deus? Ter uma família com muitos filhos. Engraçado, né? E o momento atual, o momento propício para isso. É o momento para nós levarmos essa mensagem, seja ela através de live, através de vídeos gravados e armazenados no YouTube, através do Instagram, através até mesmo de uma mensagem rápida, trazida aqui pela própria rede social, né? Mas o tempo atual é um tempo muito propício para nós gerarmos para Deus. E como que nós vamos gerarmos para Deus? Vamos gerar para Deus. As pessoas estão carentes, estão sedentas, estão buscando solução para esse problema mundial que está acontecendo. E nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pessoas separadas para o propósito de Deus, devemos aproveitar esse momento para ministrar sobre a vida dessas pessoas que estão necessitadas. E muitas das vezes não estão somente necessitadas de uma cesta básica, não, ou necessitadas de um amparo médico, não, às vezes não. Às vezes estão necessitadas de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo, de uma palavra de ânimo, uma palavra que vai pegar aquela pessoa que está vivendo uma situação difícil, assim como todos nós no país estamos vivendo essa situação difícil devido a essa pandemia, e precisamos dessa palavra de conforto. Então, o Senhor nos traz uma ordenância desde os tempos de Adão, desde antes do pecado acontecer, do pecado chegar, existir no mundo. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, diz assim, ó: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Olha, aqui o Senhor Deus já está estabelecendo o propósito dele para nós. Qual é o propósito de Deus para nós? Família. É o projeto de Deus. Adão e Eva, vá lá, povoa a terra, sede fecundo, multiplica. Ó, antes mesmo do pecado acontecer, o propósito de Deus já foi estabelecido: povoar a terra e multiplicar. É de Deus, é forte esse negócio. E aí, nós temos aí entra o pecado no mundo. E aí o propósito de Deus começa a desequilibrar. Culpa de Deus não, culpa do homem. Porque o homem está sujeito ao pecado. E aí, lá em Gênesis capítulo 9, e essa foi a mensagem que nós trouxemos hoje, Deus faz uma aliança com Noé. Primeiro Deus extermina toda a raça humana por causa do pecado. E aí Deus refaz a mesma aliança que fez com Adão e Eva, faz com Noé. E ele diz assim, Gênesis capítulo 9: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra.
Mais uma vez, nós vemos aqui o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Família, ser fecundo, multiplicar, gerar. Só que aqui, o propósito é no literal, é literal. Seja fecundo, ou seja, povoe a terra. Eu já exterminei todo o pecado, eu já exterminei tudo aquilo que impedia de que o meu propósito tivesse êxito. Agora eu refaço a minha aliança com Noé. Sede fecundo, povoe a terra. E daí nós temos a história da humanidade. E Noé foi bem sucinto, né? Foi bem eficaz, digamos assim, no propósito de Deus. Noé povoou a terra. E começou a fazer parte do propósito de Deus. Aí a gente conhece toda a história. E aí o povo começa a entrar em pecado, guerra, andar fora da vontade de Deus. E aí o propósito de Deus de povoar a terra já foi cumprido, já foi estabelecido. Agora o propósito de Deus permanece o mesmo. Só que o povo quer ver Deus, o povo quer apalpar Deus, o povo quer tocar em Deus. Mas Deus, ele é intocável. Deus, ele existe de forma invisível, ele é um Deus invisível. Mas ele se desfaz da sua grandiosidade de Deus e na sua onipotência ele se divide e ele envia a si mesmo em forma de filho através de Jesus. Olha só que coisa linda. Tudo para que o propósito dele permaneça o mesmo. E aí a gente vai ter lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, Deus dizendo assim, João dizendo assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está conseguindo entender? O propósito de Deus não pode se quebrar. Ainda continua sendo gerar. E Deus começa a gerar uma nova geração através de Jesus. Você está conseguindo compreender isso nessa noite? Você está conseguindo entender o propósito de Deus para a nossa vida como humanidade? Para a nossa vida como filhos? E aí, para o propósito não quebrar, Deus ele envia o seu próprio Filho. Porque agora, o interesse não é mais gerar fisicamente. Agora o interesse de Deus é pegar esses que já foram gerados e serem transformados em seus filhos. Porque eles já fazem parte do propósito. Eles só precisam entender que fazem parte do propósito. Mas, evangelista Rodrigo, de onde que você está tirando essa ideia? Do céu. Está descendo agora como revelação para a sua vida. E o momento que nós estamos vivendo hoje é o momento exato para gerar filhos para Deus. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, de crise política, crise mundial. Estamos vivendo um momento em que a humanidade está sendo oprimida. E eu vou falar mais. Ainda que esteja sendo oprimida pelo diabo, ou até mesmo por Deus, porque é possível. Ah, não, é possível não, evangelista. Agora você me pegou. Como que é possível? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Vamos acompanhar comigo? 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13. Você vai entender que para Deus manter o seu propósito de pé, para Deus manter o seu propósito estabelecido, ele move os céus, a terra. Ele move tudo o que ele tem ao seu redor para que nós obedeçamos e cumpramos o seu propósito. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos lá. Eu vou aqui na minha Bíblia aqui. Você me acompanha daí da sua casa. Ao vivo ou não. Eu estou vendo aqui, tem 2 pessoas me acompanhando, mas como eu estou pelo Facebook, como eu falei, gente, eu sou novo nesse negócio. Tem 2 pessoas me acompanhando, ainda não sei quem são, porque aparece aí para mim só que tem 2 pessoas acompanhando, mas Deus está no negócio. O que importa é que você receba essa mensagem. Se você está acompanhando, é porque é com você mesmo que Deus quer falar nessa noite. E se Deus já falou contigo, está reforçando o que falou. Amém? 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 13, ele fala assim, ó. Se eu, Deus, cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Tem Bíblia que fala a praga sobre o meu povo. A gente não está vivendo isso não, gente. A gente não está vivendo isso não. Se Deus cerrar o céu de forma que não mande a chuva, mandar o gafanhoto para devorar tudo que é nosso,
Ou se Deus enviar a peste, a praga, a doença. Olha só. Tudo isso Deus faz para que o propósito dele seja permaneça, para que o propósito dele não seja quebrado. E aí ele fala, ó, isso é lindo. Aí é lindo demais Deus falando com a gente diretamente agora. Por que que ele permite isso? Por que que ele cerra o céu? Por que que ele manda o gafanhoto? E por que que ele envia a doença e a praga? Ele vai falar agora, sabe por quê? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Ah, irmão, você não está entendendo. Então eu vou te explicar. Deus está dizendo para você o seguinte, o meu propósito é família. O meu propósito, Deus está falando isso para você nessa noite. O meu propósito é família. O meu propósito é relacionamento comigo. O meu propósito é eu ser Senhor sobre a sua vida e você ser meu servo, você ser meu filho, você me obedecer. Deus está falando isso para você. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E aí ele fala, se for necessário, envia a doença. Se for necessário, envia a praga. E a gente está vivendo esse tempo de praga, de doença, de gafanhoto, de crise, de tudo. E agora só falta a gente se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, dos nossos maus caminhos, para que Deus sare a nossa terra e perdoe os nossos pecados. O propósito de Deus é família, e o tempo que nós estamos vivendo hoje é essencial para estabelecermos o cumprimento do propósito de Deus para a humanidade. Gerar filhos espirituais. Ah, evangelista, me diz isso aí. Vou te dizer agora. Mateus capítulo 27. Vamos lá. Mateus capítulo 27. Versículo 19. Lá em Gênesis, ele manda ser fecundo, multiplicar e povoar a terra. Isso é físico, correto? Agora ele vai falar de espiritual. Jesus fala pra gente, lá em Mateus capítulo 27, versículo 19, ele fala assim: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora ele está falando assim, vai lá, faça filhos na fé, produza filhos espirituais. Lá em Gênesis, Deus queria que a terra fosse povoada, a terra foi povoada, mas a terra desobedeceu, mas a terra ainda permanece povoada. Agora Jesus fala assim, o propósito do meu Pai precisa permanecer. E aí ele fala, ide e fazei discípulos de todas as nações. Agora, meus amados, a gente está vivendo o tempo exato para fazer discípulos. O nosso ministério tem batalhado para fazer discípulos. O nosso ministério tem ministrado em cima de vidas, discipulado. A gente tem orientado aquilo que o Espírito Santo tem nos aconselhado. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, nós temos orado, nós temos feito propósitos com Deus, nós estamos ativos diante de toda essa situação. E eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite. Gere frutos para Deus, gere filhos para Deus, sede fecundos, meus amados. Aproveita essa oportunidade que nós estamos tendo, esse tempo que nós estamos tendo, é um tempo ideal para nós gerarmos filhos para Deus. É o tempo ideal para discipularmos, é o tempo ideal para ministrarmos, é o tempo ideal para resgatarmos a ovelha perdida, é o tempo ideal para irmos atrás da dracma perdida, é o tempo ideal para reconhecermos e recebermos o filho pródigo. Esse é o tempo. Gerar filhos para Deus, ser fecundo. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa noite, meus amigos. Essa é a mensagem que eu tenho para o coração daqueles que são filhos, servos de Deus, e para você também, que não é cristão, para você também, que não é servo de Deus, para você também que está ouvindo essa mensagem, de repente porque alguém compartilhou, e você fala assim, poxa, gostei, me interessei por essa mensagem, eu quero ser alcançado. Então, deixa um comentário aí embaixo desse vídeo, deixa um comentário aí no post e fala, manda uma mensagem pra gente, deixa o seu zap, o seu contato, a gente vai fazer contato com você, nós vamos orar por você, nós vamos até você, se você quiser, nós vamos te discipular, nós vamos te orientar, nós vamos te ensinar sobre Jesus, porque Jesus não é só o abençoador, não.
Jesus não é só aquele que abençoa, abre porta onde não tem porta, cura a enfermidade. Jesus não é só esse, não. Jesus é aquele que nos amou primeiro. Jesus é aquele que deu a vida dele para que nós pudéssemos cumprir o propósito que ele deixou estabelecido para nós. Esse é o nosso Jesus. É por isso que nós o seguimos. Meus amigos, eu sou muito grato à vida de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu não sei a quantas pessoas nós vamos alcançar. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo. Mas todos vocês que assistirem, que sejam abençoados. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar profundamente sobre a sua vida. Que você seja canal de bênção para a vida daqueles que estão ao seu redor. E se você está precisando de ajuda, entre em contato conosco. Estamos na rede social, estamos no Facebook, Ministério Evangelístico A Minha Graça Te Basta. Pastor Wanderson de Paulo e Evangelista Rodrigo da Silva. Entre em contato conosco, nós iremos até você. Se não pudermos ir até você, nós vamos te acompanhar pela rede social, vamos falar com você via telefone, vamos procurar te ajudar e te apresentar esse Jesus que nós estamos servindo. Amém, meus amados? Graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês. Estou encerrando essa live, é a nossa primeira live. Eu nunca havia feito uma live na minha vida. Já gravei alguns vídeos, eu tenho alguns vídeos gravados no meu canal, no YouTube, mas live é a primeira. Mas eu espero que Deus possa ministrar no seu coração. Eu espero que nós possamos ser fecundos, gerar filhos na fé para o nosso Deus. Eu espero que essa mensagem possa te alcançar. E se você ainda não é cristão, que você sinta esse desejo de ser gerado e também de gerar para Deus, fazer parte do propósito eterno de Deus para a nossa vida. Tá bom, meus amados? Nós, do Ministério Evangelístico A Minha Graça Te Basta, deixamos para você um grande abraço e desejamos a você que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Graça e paz.